Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Eu agradeço milhares de inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, indique o canal para um amigo, uma amiga. É muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, que avisa as notificações, as novas postagens, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Né? Lembro também, nós postamos as duas últimas entrevistas com economistas, com o professor Delfim Neto, né, fazendo uma análise da economia brasileira, e hoje com o economista Sérgio Vale, da MB Associados, que é a principal consultoria no Brasil, né, tratando também da conjuntura agora aqui de 2021 e apontando para 2022. E amanhã, logo cedo, estamos postando a entrevista com a jornalista Thaís Oyama, conhecida de todos, né? Hoje na TV Cultura e no UOL. Um bate-papo legal sobre jornalismo, político, como é que foi sua carreira, né? Ela faz também uma análise agora do processo eleitoral de 22, está bem bacana, sempre nesse sentido de qualificar a reflexão sobre o Brasil. Tem uma coisa importante que a gente está falando, que é do membro apoiador, né? O membro apoiador do canal é uma coisa bem legal. Nós temos dois meios de ser membro, não soa muito bem, mas de ser membro apoiador do canal. Duas formas, melhor dizendo. Fica mais bonita a construção, né? Duas formas de ser membro apoiador do meu canal. E por que isso? É fundamental fortalecer o jornalismo independente e de qualidade. Nesses tempos sombrios que vivemos, lançar luzes, né? E especialmente no ano que vem, que teremos um ano bastante complicado, que vai ser o processo eleitoral de 2022. Portanto, é fácil, seja membro, né? Apoie, seja membro apoiador do meu canal, fortalecendo o jornalismo independente, plural, opinativo e de qualidade, que é o nosso papel aqui, né? Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso, www.cursodovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo. Tá falando tão acostumado a repetir, né? A história política das funções brasileiras, história da ditadura militar no Brasil, que é fascismo. www.cursodovilla.com.br. Vamos lá. Eu estava passando todo o noticiário, acompanhando, lendo, vendo as entrevistas. Nós estamos gravando um conjunto de entrevistas muito interessantes para ir até o final do ano, uma visão bastante plural do que está ocorrendo, de várias entradas para analisar o Brasil. Aguarde, nós estamos postando, né? Postamos com o Dr. Delfim Neto, com o Sérgio Vale, amanhã com a Thaís Oyama, e assim sucessivamente. Temos uma programação até o final do ano. E eu fico passando, claro, acompanhando todo o noticiário, e o sinal é bastante claro, né? Aquilo que nós temos falado aqui, mais uma vez, por incrível que pareça, acontece. Em cima, né? Ou seja, Bolsonaro voltou a ameaçar as instituições. Em outras palavras, Bolsonaro voltou a ameaçar você, eu, nós, o Brasil, com golpe de Estado. Essa é a questão central. Né? Golpe de Estado. Fez um ataque imoral, inconstitucional ao ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, numa fala indigna de um presidente da República. Ele estava também lá, primeiro numa entrevista que deu ontem, e hoje voltou a essa questão, numa cerimônia do Dia Mundial de Combate à Corrupção, que você imagina, e o Bolsonaro presente, é uma contradição em termos, né? O Bolsonaro criticou vacinas, um negócio assim inacreditável. Ele disse, olha o que ele está dizendo, isso depois de 2 anos de pandemia. Ele afirma, sem evidências científicas, que imunizantes contra a Covid causam efeitos colaterais enormes. Ele disse que a Michelle, grande Michelle, aquela que fala línguas, a grande Michelle, ministros passaram mal. Olha o absurdo. Quer dizer, todos nós sabemos que eu tomei vacina contra a febre amarela, por exemplo. Né? Precisava viajar no local, tinha febre amarela, e senti no primeiro, no segundo dia, especialmente no primeiro dia, um mal-estar. Isso é a coisa mais comum que tem. No caso em tela, é a Covid-19. Eu tomei todas as doses necessárias, não tive nenhuma das vezes qualquer problema. Eventualmente, uma outra pessoa tem alguma dificuldade no primeiro dia, a vida segue, que é a reação normal da vacina. Ele, ao falar isso, o que ele estava fazendo? Jogando água naqueles que defendem, inclusive movimentos organizados, e veja a repercussão na Europa, a tragédia disso que está ocorrendo na quarta onda da Europa, para não se vacinar. E supostamente com base da liberdade. Não existe liberdade do indivíduo quando ela se sobrepondo à liberdade da comunidade. A liberdade para espalhar o vírus, para matar as pessoas, é isso? Isso é liberdade? Isso
Isso não é liberdade, está muito claro, né? E ele, numa cerimônia pública, quer dizer, ele estava com tudo, ontem e hoje, é inacreditável como ele conspira contra o Brasil, esse criminoso chamado Jair Asmodeu Bolsonaro. Mas ele aproveitou também, numa linguagem típica de marginal, se referindo ao governador do estado de São Paulo, disse que tinha falado, olha, aqui nós vamos ter passaporte de vacina, tal. O governador Dória tinha dito, né, porque o absurdo do Bolsonaro é fazer, ele quer fazer com que o turismo antivacina venha todo mundo para o Brasil, assim espalha bastante a Covid-19. Esse é o sonho do genocida Jair Bolsonaro. E o governador de São Paulo e outros governadores estão extremamente preocupados. E por onde entram os voos internacionais do Brasil? Claro, fundamentalmente por Guarulhos, Cumbica, e aí o governador fez essa ponderação, falou, olha, por aqui não, nós vamos exigir. E a resposta do Bolsonaro foi de marginal. Ele é um marginal. Isso não é a resposta de um presidente da República, né? Disse assim, teu Estado é o cacete. É isso. O Fernandinho Beiramar é mais educado do que o Jair Bolsonaro. Mostra o triste momento que nós estamos vivendo. É mais uma demonstração, de centenas delas, nos nossos acompanhamentos aqui diários sobre o Bolsonaro. Isso não é forma evidente, uma linguagem de presidente da República. E ele fez ataques violentos ao ministro, de forma covarde, ao ministro Alexandre de Moraes, né? É a questão do inquérito, que é procedimento básico da justiça. O ministro não está avançando além do que ele fala das 4 linhas, nada disso. Está cumprindo o que determina o ordenamento legal, ponto. E esse é um papel de ministro da Suprema Corte, óbvio, que já afinal reza a Constituição no caput do artigo 102, que o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. E sempre ele, em caso de dúvida, é o último a falar. Isso tem de ser sempre devidamente registrado. E o ataque covarde ao ministro Alexandre de Moraes tem de ser repudiado. E com ameaça de golpe de Estado. Ele aproveitou o ataque, já disse que o André Mendonça, o Mendonça dele, ele disse que tem 20% do Supremo, Cássio Mendonça, né? Que o Mendonça votará no STF a favor do marco temporal. Ou seja, ele já antecipou o voto do ministro do Supremo. E a impressão que dá, evidentemente, a conclusão é óbvia, que o Mendonça, o futuro ministro, não tem, que nem tomou posse, vale destacar, não tem nenhuma independência, vai agir como um office boy, um mensageiro do Bolsonaro. É inacreditável, inaceitável, inconstitucional, é crime. Isso é crime de responsabilidade. Reza a Lei 1079, de 10 de abril de 1950. É negócio assim, inacreditável. Ele já antecipou, ele falou, ele vai votar sim. Mas espera, ele sequer tomou posse no Supremo. Ele sequer apreciou como ministro, que é diferente de estar na AGU, como ministro, os autos do processo. Como é que ele vai votar a favor do marco temporal sem examinar os autos? É porque o Bolsonaro mandou? Caramba, mas aonde estamos? Aonde estamos? É que a irracionalidade chegou a tal ponto no Brasil que a gente vai, infelizmente, se acostumando. E a fala do Bolsonaro é o seguinte, ele disse claramente que é uma violência praticada por um ministro do Supremo que agora abriu mais um inquérito em função de uma live que eu fiz há poucos meses. É um abuso, ele, sem citar o nome do ministro Alexandre de Moraes. E aproveitou para atacar a prisão daquele cidadão patético que é conhecido pela alcunha de Zé Trovão, né? E aí disse, atacando o ministro Alexandre de Moraes, perceba, é o que eu disse, ele está no quintal de casa, será que ele vai entrar? Será que ele vai ter coragem de entrar? Não é um desafio para ele. Quem está avançando é ele, não sou eu. Perceba que é sempre uma linguagem que beira a marginalidade, mas é a linguagem do presidente da República Federativa do Brasil. E mais do que isso, é uma ameaça que ele faz de romper o que ele chama de 4 linhas, e dizendo, se avançarem, eu também vou avançar. Em suma, tal qual nós falamos aqui no nosso canal, ele fez um recuo estratégico com aquela declaração à nação, documento ginasiano, escrito pelo Temer, a serviço do Bolsonaro, porque o Temer plantou a versão que ele controlou o Bolsonaro. Não. Bolsonaro usou o Temer para apresentar a muitos do país e conseguir, naquele momento, conter um possível pedido de impeachment que estava presente no dia anterior, no dia 8, quando o ministro Luiz Fux, presidente da Suprema Corte, à tarde, falou que quem não cumpre decisões, um presidente que não cumpre decisão judicial é
crime de passivo de impeachment, é crime de responsabilidade. Ali estava colocada, a bola foi colocada na pequena área. Bastava chegar e empurrar para o gol. Porém, havia uma omissão dos jogadores que estavam na pequena área. E o que aconteceu? No dia seguinte, o Temer fez o papel sujo de salvar o criminoso Bolsonaro. Fez aquela declaração de 10 pontos, um documento primário, ginasiano, de um semiletrado, aí que foi assinado pelo presidente da República, né? E, daquela forma, deu a entender que ele estava, portanto, recuando e ia ser um presidente que deveria seguir, o que é óbvio, mas parecia um incrível avanço, o que determina a Constituição de 1988, que ele jurou, vale destacar, cumprir quando tomou posse a 1º de janeiro de 2019. A grande questão, que nós sempre falamos aqui, aquilo era um movimento estratégico. Ele recuou porque ele tem sempre a estratégia. Um passo atrás, 2 à frente. Um atrás, 2 à frente. E assim sucessivamente. E tem estimulado, né, a esses movimentos ainda contra a vacina. O episódio da invasão da Alerj, na discussão lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ontem, toda aquela discussão sobre passaporte de vacina, etc., é estimulado pela quadrilha bolsonarista, pelo Orcrim, que ele chefia. E agora ele fez esse ataque criminoso, a vulgaridade em relação ao governador de São Paulo, nem precisa mais comentar, mas o ataque direto que ele faz, e defendendo criminosos, Roberto Jefferson, o tal de Zé Trovão e o Daniel Silveira, que é aquele sujeito horroroso que deveria ter sido caçado pela Câmara dos Deputados, algo que não ocorreu. E ele saiu em cerimônia pública em defesa de 3 criminosos e ameaçou o Supremo Tribunal Federal. E, ao ameaçar, ficou bem claro o seguinte: olha, isso tudo aí tem limite, hein? Eu posso sair das 4 linhas. Na linguagem da marginalidade nazifascista bolsonarista, significa o quê? Essa expressão, golpe de Estado. É isso. Ou seja, o golpe de Estado voltou a fazer parte do discurso do Bolsonaro. Público, porque de forma privada ele nunca saiu. Era uma estratégia que nós sempre mostramos aqui, um recuo para depois você novamente dar o avanço. E qual é a questão que está colocada esse quadro em relação a momentos anteriores, a 7 de setembro? As pesquisas eleitorais. As pesquisas eleitorais apontando para a eleição do dia 2 de outubro do ano que vem, deixa claro que ele corre risco, inclusive, de sequer chegar ao segundo turno. E tal qual eu previ aqui, escrevi, falei, e vocês são testemunha, ele ia melar, uma linguagem mais popular, o processo eleitoral, ameaçando as instituições, fomentando o choque, guerra civil, choque de brasileiros contra brasileiros, está bem claro, né? E utilizando de dinheiro da extrema-direita internacional, Bannon e Companhia Limitada, para ensanguentar o processo aqui. E, apesar dos esforços que o TSE já está fazendo e fará para controlar a ação de fake news, as ações criminosas no processo eleitoral, se nós olharmos via Telegram e tal, a tendência é que justamente vai ocorrer, apesar de todos os esforços, o TSE vai ser derrotado e vai ter em massa, porque a extrema-direita mundial escolheu a eleição brasileira como a sua eleição. Não é só a eleição presidencial do Brasil, não. É a eleição presidencial do Brasil e que a extrema-direita nazifascista mundial, antissemita, homofóbica, racista, vai estar concentrando suas atenções. Significa muito gasto de dinheiro, mas muito dinheiro. Mas põe dinheiro nisso. E estou com todo um avanço tecnológico que eles vão contratar especialistas para macular o processo eleitoral brasileiro. E não causará estranheza ataques em massa de hackers tentando criar alguma dificuldade ao TSE, por exemplo, no dia 2 de outubro ou no dia 30, quando será realizado o segundo turno. O cenário está muito claro. E até lá, né, em todo o processo eleitoral, ataques violentos às instituições. Esse é o cenário desenhado, tal qual nós falamos aqui. E o que ele falou, o ataque que ele fez a Moraes, eu também jogo fora das 4 linhas, quando ele fala eu jogo também fora das 4 linhas, o ministro Alexandre de Moraes não joga fora das 4 linhas, joga estritamente dentro da Constituição. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu jogo fora das 4 linhas, se necessário, projeto golpista. E veja o tom que ele falou, que é um tom de marginal. Ele disse ao magistrado, olha, que o magistrado, o Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, está no quintal de casa. Será que ele vai ter coragem de entrar? Ou seja, ele está dizendo que vai abatê-lo, vai matá-lo.
Vocês imaginam que a vida de um ministro do Supremo Tribunal Federal hoje, independente, que não está a serviço do projeto criminoso Bolsonaro, vocês já imaginaram as ameaças a familiares? A familiares, você precisa ter quase um roteiro do que você vai sair, para onde você vai, em que local, porque corre esse risco hoje de vida de que esses criminosos bolsonaristas ameaçam as autoridades e o Supremo, que é o ponto máximo do Judiciário Federal. Isso é um absurdo. Isso tem denunciado e que eu sinto que é uma certa leniência, né? Porque ele fala tanto, ameaça tanto, agride, estimula, que as pessoas falam, cansa responder. Não, 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 não cansa. Se você fica inerte, ele vai avançando, porque a estratégia, e eu sempre demonstrei, porque eu conheço o covarde, é um homem covarde, cruel, semiletrado, né? Perigoso, por todo esse quadro, é um homem muito perigoso às instituições, eu conheço, eu sei como ele age. Ele vai sempre fazendo esse processo de avançar até encontrar algum obstáculo. Aí ele faz um pequeno recuo e tenta avançar outra vez. Se não tem esse obstáculo, ele recua, insisto, dá um passo atrás, dois à frente, um atrás, dois à frente, sucessivamente. É isso, porque nós voltamos, e é uma coisa que eu até conversei hoje em outro espaço, que é muito triste, voltar a falar em golpe militar no Brasil. Nós tínhamos virado essa página. Até 2018, durante cerca de 30 anos, ninguém falou mais em golpe militar. Era a página virada. E eu confesso a vocês que imaginei que isso acabou, ninguém mais ia falar. Porém, a criminalidade que o Bolsonaro trouxe à política brasileira e todo o crime que tomou o aparelho de Estado a partir de 1º de janeiro de 2019, trouxe de volta esse pesadelo que nós tivemos em grande parte da vida republicana foi marcado por esse pesadelo, o golpe de Estado. Isso tinha sido resolvido, especialmente com a promulgação da Constituição de 88 e com a realização da eleição presidencial de 1989. Porém, a história acaba sempre tendo as suas surpresas, eu insisto nisso, né? São as ironias da história, como diria Isaac Deutscher, acabou reaparecendo, com uma presença extremamente preocupante. Ontem mesmo eu já tinha dito, nesses dias, que o Pazuello, por exemplo, é general da ativa e continua em função privada no Palácio do Planalto, recebendo R$32 mil e morando, aí é patético, no hotel de trânsito do Exército. Então não é mais de trânsito, ele mora no hotel de trânsito, né, há mais de um ano e tem carro oficial, mas não é qualquer carro oficial, porque nós estamos falando do Pazuello. Sim, aquele que envergonha o Exército, mas não é qualquer carro, é um carro blindado e não é só um carro governamental e blindado, mais do que isso, tem um motorista particular, porque afinal o Pazuello, além de ser conduzido, um homem tão muito bom, ele matou 250 mil pessoas quando foi ministro da Saúde e vai ao Palácio do Planalto estando na ativa. E o pior dessa história toda é o comando do Exército e o alto comando, o comandante e o alto comando ficam omisso, porque é um general da ativa que continua exercendo função civil. E pior, dias atrás o Pazuello disse, ele, como general de 3 estrelas, manda nos generais de 4 estrelas. É fantástico. Ele disse o seguinte, em março eu vou para a reserva porque eu vou ser candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ou seja, ele disse, eu fico nativa exercendo função civil até quando eu quiser. Quem manda aqui sou eu. Humilhou o alto comando do Exército, humilhou o comandante do Exército e ninguém falou nada. Isso, evidentemente, tem um preço. Tudo isso que está acontecendo não vai passar e alguém passar uma borracha. Não. Isso tem um preço. Não só o preço que o Bolsonaro vai receber, que é a justiça e a cadeia, como as instituições. O Exército sai maculado desse governo Bolsonaro. Tudo o que ele tentou refazer a sua imagem nos 30 anos de democracia, ele perdeu durante o governo Bolsonaro e por escolha. Não foi uma imposição do Bolsonaro, foi uma escolha institucional, porque são centenas de oficiais das Forças Armadas, em especial do Exército, que participam do governo. Centenas.
E esses generais de 4 estrelas que estão na reserva, que fazem parte hoje do Palácio do Planalto, da cozinha do governo, que é o Capacho Neto, o ministro da Defesa, o Quasímoro, conhecido como General Heleno, e o General Ramos, que é uma piada, né? Que fica lá a serviço, quase que de joelhos para o capitão terrorista, que é o presidente do Brasil. Isso é uma vergonha o que eles fazem. Isso aí a história não vai virar essa página. Isso vai ser lembrado para todos sempre, infelizmente. Então, ele volta a fazer algo que eu já tinha cantado a bola. Falei, não acreditem, é uma manobra que ele fez, usando o Temer, né? E o Temer e alguns pessoas tão ingênuas, não sei se são ingênuas ou oportunistas, vocês podem escolher aqui em São Paulo, até convidaram o Temer por todos os jantares, né? Um deles foi aquele jantar demoníaco que o Brasil ficou conhecendo, mas isso se repetiu, e ele parece um estadista. Recentemente teve em Lisboa, num congresso jurídico, dissertando sobre semipresidencialismo. Ele não pode dissertar sobre absolutamente nada. A primeira pergunta que deveria se fazer ao Temer é o GEDEL. O que ele acha dos 51 milhões de reais que tinha num apartamento abandonado em Salvador, de Gedel Vieira Lima, em 7 caixas, com 51 milhões de reais? Primeira coisa, um homem de confiança dele, um homem da turma dele. Primeira coisa. Segundo, um troco, feito aos 51 milhões é troco. Rodrigo Rocha Loures, Rua Pamplona, São Paulo. Aquela corredinha histórica. Para quem estava levando aquela mala? O que ele acha daquilo? Aí, jogando aquela mala de 500 mil reais. Por que foi devolvido 465? Conversar essas coisas óbvias, perguntar sobre o Laranja Lima, conhecido como Coronel Lima, né? O Coronel Lima da PM. Como é que ficou tudo aquilo? Esqueceram sobre Duartina, Fazenda? Ninguém mais falou mais nada. Mas aqui no canal da Memória, e vocês são testemunha, nós não esquecemos. E por isso que acertamos tudo que é falado aqui. Não por ser pitonisa, ficar fazendo jogo, não. É uma análise com base, entendendo que o momento, insisto sempre nisso, é parte do movimento da história. E para isso é necessário conhecer a história. E entender também de sociologia, de política, de antropologia, passar pela ciência política para compreender o processo e entender como é que as coisas funcionam aqui no Brasil, que é um processo que não tem nada a ver com a Argentina, por exemplo, com o Chile. Inclusive, agora, o candidato da extrema-direita chilena, o pai dele, filiado ao Partido Nazista. Agora, né, encontraram na Alemanha os documentos, o tal de Castro, que é o Bolsonaro chileno. É tipo, o Bolsonaro só não tem o pai filiado ao Partido Nazista, que o pai estava no Brasil e já era de segunda geração, de primeira geração de imigrantes, né? O avô era italiano, porque senão também seria, você vê, o da extrema-direita chilena, no caso, pegaram o documento filiado ao Partido Nazista. E é bom lembrar que, no caso chileno, o número de nazistas que foram para lá depois da guerra, né? Depois da derrota nazista em 1945. E lembrar a colônia Dignidade, né? Vocês se recordam todo aquele escândalo, etc. Tal. E a extrema, então, o candidato bolsonarista e do Bolsonaro no Chile é o pai nazista, e ele defende Pinochet e as teses nazistas. Assim, e não é acidental, porque quando Pinochet visitou o Chile, vocês se recordam, ele saudou Pinochet e o presidente Sebastião Pinheira foi obrigado a contornar a situação, o mal-estar, porque era um absurdo o presidente do Brasil chegar a um país estrangeiro e homenagear um ditador assassino, ladrão e corrupto, né? Que matou milhares de chilenos e corrupto, que estava cheio de dinheiro no exterior, né? Depois viu-se, porque eles gostavam de apresentar a ideia que o líder ditatorial era absolutamente honesto, puro, estava defendendo o país contra o comunismo, a conspiração mundial, etc. Tal. Não tinha nada disso, além disso, ele era ladrão, né? Assim como a Orcrim, chefiada pelo Bolsonaro. É interessante ver todo esse processo e como ele está agora. Retomei por quê? Porque o cenário eleitoral vai apresentando isso. Nós estamos com um cenário um pouco modificado com a entrada do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro no processo eleitoral, que na prática nós já estamos em processo eleitoral, né? As pesquisas já mostram isso. Quando você reparte por região, corta, faz aquela cessura, quase como se fosse quase um corte estratigráfico, pensando em arqueologia nos cortes. Mas aí você vai cortando e dando uma olhada de como é que estão as regiões, a questão da idade, aí passa pela formação escolar, renda, etc. O cenário é de enorme desgaste desse governo. A tendência, né, e os economistas entrevistados no meu canal, e aí o conteúdo é importante, análise com conteúdo, mostram que nós ficaremos um crescimento de zero. É positivo de 0,1, se for muito, 0,2, ou negativo até menos 0,5. E não é um fenômeno internacional, é brasileiro.
Não tem nada a ver com a economia mundial. Inclusive que esse ano mesmo, os emergentes vão crescer muito mais que o Brasil e a economia mundial crescerá também, em média, muito mais que o Brasil. Então, o problema é aqui. E não existe a história de uma inflação mundial que está contaminando os preços aqui. Isso também é balela, é falácia feita do Paulo Guedes. Então, o cenário é extremamente preocupante. Quando você olha os diversos setores, olha a conjuntura internacional, note que na reunião agora da CEPAC, que une vários países da América Latina e Caribe com a participação da China, o Brasil não compareceu. O Brasil não compareceu. E era muito importante, porque a discussão com a presença da China envolvia também a questão de mais investimentos chineses para o Brasil, e assim como para outros países da América Latina e Caribe. E isso é importantíssimo, especialmente na situação que vivemos. E nós estamos falando do maior parceiro do Brasil dos mais de uma década, dos últimos 10 anos, que é a China, que foi agredida pelo governo Bolsonaro sistematicamente. Note que as agressões diminuíram, mas elas vão voltar, porque fazem parte do discurso bolsonarista, assim como no episódio do enfrentamento à Constituição ao Estado Democrático de Direito. Ele fez um leve recuo e já está voltando, e usando o Estado, né, e ele é tão para benefício pessoal, né? Ele chegou a, por exemplo, o pastor da Micheque, aí percebo que não tem intolerância religiosa não, viu? Eles invertem o sentido. O pastor da Micheque foi condecorado com a Ordem do Rio Branco. Meu Deus! A Ordem do Rio Branco é do Itamaraty. Mas o que esse pastor chamado Josué Valandro, com V, não vão confundir, recebeu ordem? Mas como que ele pode receber a Ordem do Rio Branco? É uma questão que envolve o Itamaraty e as relações exteriores. O que esse pastor da Micheque fez? E a Micheque foi condecorada em 6 meses, 3 vezes. Por quê? Pelo marido. É República Dominicana pura. Olha lá a festa lá do bode, do Mário Vargas Llosa, igualzinho. Isso aqui virou uma república bananeira, cercada por gente estranhíssima, perigosa à ordem pública, por medíocres e por muitos que estão se locupletando com a coisa pública. E esse pastor, então, foi condecorado. E tem a Micheque, o pastor que ele leva para cima e para baixo. É uma coisa patética a relação que ele tem com essa turma aí. Vamos chamar de turma para não falar outra coisa. Então, quando vocês veem então, essa conjuntura... lembrar o seguinte, importante, e nós vamos entrevistar no nosso canal, o ex-ministro Reale Júnior, jurista, que entregou ontem, junto com o presidente da CPI, o vice-presidente, o relator e uma representante da bancada feminina, um pedido de impeachment, protocolou na Câmara dos Deputados, Miguel Reale Júnior, o Bolsonaro está preocupado com isso e fez menção a essa entrega também. Está preocupado, sim, porque ele sabe que, dependendo do que acontecer na conjuntura, e se for interessante para o Arthur Lira olhar para o seu projeto pessoal, não para os interesses da nação, que infelizmente é assim que ocorre, ele pode colocar aquilo em marcha. E se colocar em marcha numa situação econômica difícil, como teremos ano que vem, e com sérios problemas sociais, durante a semana vimos as matérias sobre a fome no Brasil, que são terríveis. Citamos o caso do interior do Rio Grande do Norte, do sertão do Potiguar. Meu Deus do céu, são cenas que eu imaginava. Eu confesso que conheço bem a região, escrevi sobre as secas, o Vida e Morte no Sertão, a história das secas do Nordeste no século XIX e XX. Eu não imaginava que em 2021 teria uma situação como foi relatado nas reportagens. Então, tudo esse cenário conspira, entre aspas, contra a sua vontade de reeleição. E não causará estranheza se a situação se agravar e ele tirar o time dele de campo. Ou seja, deixar de ser candidato à reeleição e optar até pela renúncia, em troca de uma anistia dos crimes que ele cometeu, e sob argumento de que, com isso, teria um processo eleitoral tranquilo. Não acho que isso seja impossível de ocorrer. Isso é uma das cartas que ele guarda na manga. Registre, nós estamos apontando aqui. E olha, o que nós sempre falamos aqui, da queda, lembra, de popularidade dele, que em certo momento, o ano passado, diziam que ele já estaria reeleito e no primeiro turno, vocês lembram? Eu dizia assim, mas de onde que tiraram isso? E falei, não, aquilo tem prazo de validade. Acertei em cheio. E vocês são testemunhas. Portanto, vamos ficar alerta, porque, já como dizia uma frase atribuída a Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas estamos atentos. Agora, aquele atacou de forma vil o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, e aí a representação disso é o golpe de Estado,
nós temos de repudiar e ficar extremamente atentos. Nós estamos falando de alguém que não consegue conviver com a democracia. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal e está entre os milhares de inscritos, muito obrigado mesmo. Indica o canal a um amigo, uma amiga, é muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembra as entrevistas? Postamos a entrevista com o professor Delfim Neto, e postamos sobre economia, evidentemente, também sobre economia com o Sérgio Vale, que é o economista-chefe da MB Associados, que é a principal consultoria do país, empresarial, também fazer uma análise da economia brasileira. Né? E amanhã cedo, com a Thaís Oyama, tenho certeza que vocês vão gostar também, discutindo um pouco o jornalismo político, como é fazer o jornalismo político em Brasília, e por aí vai. E temos uma série de entrevistas até o final do ano, já algumas gravadas e outras agendadas. Nós criamos uma coisa muito importante, ser membro apoiador do canal. Né? Que você seja membro apoiador do canal. Tem duas formas de ser membro apoiador. E, com isso, você fortalece o jornalismo independente e de qualidade nesses momentos extremamente difíceis que nós estamos vivendo e olhando para 2022, que a situação vai ser muito complicada. É muito fácil ser membro apoiador do canal, clique lá, tem duas formas, e apoiando, por sua vez, ao ser membro apoiador, o jornalismo independente e de qualidade. Isso é central para a democracia, para o Estado democrático de direito. Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso www.cursovilla.com.br. Lá tem todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursovilla.com.br. E, por fim, mais não menos importante, né? Tá chegando a hora, dia 13 de dezembro, segunda-feira, às 5 da tarde, às 17 horas, a partir das 5 horas, das 17 horas, na Livraria da Vila, do Shopping Higienópolis, em São Paulo. Eu estou lá autografando o meu livro, o meu mais recente livro, Um País Chamado Brasil, a história do Brasil, do descobrimento ao século XXI. Espero todos vocês lá, seria uma enorme satisfação poder encontrá-los. Nos encontramos amanhã, até.